Olá, olá pessoal, aqui é o Márcio César. Vamos mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar de Microsoft Excel. E a pedidos da minha cunhada Priscila Lani, nós vamos uma videoaula a respeito de horas. Então vamos trabalhar um pouco com horas aqui. Então vamos lá, sem delongas, meus vídeos são curtos, são objetivos. Então o que nós podemos fazer? O Excel em cada uma das suas células, se você pegar e lançar qualquer hora, ele já vai fazer a conversão já com formato hora direto. Então, se você lançar lá a hora das 18, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma planilha onde eu tenho o início e o final. Eu quero verificar. Eu entrei aqui às 8 horas, eu lancei 8 horas, com os dois pontinhos, ele já coloca. Aí eu venho aqui e coloco que eu saí, eu tive uma finalização de um trabalho às 15 horas, né? Porque ele olha no horário de 24, né? Com o idioma português, ele olha em 24. Então, fazendo isso, eu já posso fazer um cálculo em cima das horas. Então, se eu pegar e colocar assim, ó, essa hora, que é a final, menos a inicial, ele já diz para mim quantas horas eu tenho ou quantas horas ficaram do início ao fim. Então, pensando assim, a gente pode montar as horas colocando, vamos supor, a pessoa tem um início de trabalho, saída 1, então vamos supor que ela saiu para o almoço, ela entrou de novo, entrada 1, depois ela final, né? Final de expediente, por exemplo. Então vamos lá. Entrou às 8 horas, saiu para o almoço, vamos supor, ao meio-dia, retornou a 1h10 e foi embora às 18h10. E como é que eu faria o cálculo desses camaradas? Da mesma forma que eu fiz no de cima. Então vamos supor, eu venho aqui ó, e coloco início menos fim. Eu já obtive que no primeiro bloco, na primeira composição da formatação do trabalho da pessoa, eu já tive aqui ó, um indicativo que ela teve quanto? 4 horas de trabalho. Então vamos supor agora que eu vou fazer um outro cálculo, que é esse menos esse, são sempre do menor para o maior. Ó. Então, e nesse outro, que é a segunda parte do trabalho da pessoa, ela trabalhou 5 horas. E se eu somar os dois, ó, olha o que eu vou obter. Ó, esse mais esse, ela teve 9 horas de trabalho. Então o Excel ele permite a gente calcular. É óbvio, eu fiz as fórmulas e as células totalmente separadas, mas vamos supor que eu tenho esse mesmo exemplo aqui, ó. Ou melhor, vou botar um outro exemplo. 9 horas, a pessoa entrou, saiu para o almoço meio-dia e 10, retornou ao meio-dia e 45 e foi embora às 20 horas. Então, quantas horas essa pessoa trabalhou? Só que em vez de eu quebrar aqui, ó, olha o que eu posso fazer, olha o que o Excel me permite. Eu viro aqui, ó, esse menos esse. Então, já tenho aqui o cálculo desses dois, desse início e no final colocado. Mas eu posso trabalhar ó, em que formato agora? Eu posso vir aqui, já obtive o meu primeiro bloco. Então, eu jogo os parênteses, que é a base matemática aqui no caso, né? Então, fiz o parente, que fiz a divisão com a subtração dos dois. Eu separei a divisão no sentido de separar os dois, ó. Aí eu vou, somo, aí eu faço uma outra separação aqui, ó. Esse menos esse daqui, ó. Ou seja, sempre o final e com a saída, ó. Fazendo isso, eu já sei que a pessoa trabalhou 10 horas, porque houve a subtração do horário. Ah, mas e se eu tenho como esse aqui, ó, e eu sei que já está instituído 1 hora de almoço? Aí é simples. Você pode jogar em qualquer momento aqui 1 hora, ó, 1 hora, e fazer a mesma coisa. Esse menos 1 hora. Aí você pode efetuar bloqueios. Ó. Eu sei que ela trabalhou 6 horas efetivamente. Então, 1 hora do almoço, menos 1 hora do almoço com o tempo que ela já trabalhou. Então, vamos supor que ela saiu daqui ó, às 20 horas. Então, com 1 hora de almoço já descontada, olha lá, ela trabalhou 11 horas no final das contas aqui. Ó.
Então notem que ele é muito simples de trabalhar com hora, muito tranquilinho. Então se eu pegar, replicar esse exemplo aqui, eu vou replicar aqui, ó. Eu vou replicar até o exemplo onde eu já faço tudo aqui, ó. Então eu vou copiar, colar, ele já vai fazer toda a referência, porque as horas estão iguaizinhas, ó. Aí eu venho aqui, faço aqui, ele entrou 8 horas aqui, aqui ele entrou às 8h10. Então notem que automaticamente entrou às 7h50, só que aqui ele saiu ao meio-dia, aqui ele saiu ao meio-dia e 10, ao meio-dia e 15, aqui foi meio-dia, 2h20. Então notem que ele já vai calculando automaticamente. Vamos supor que ele demorou um pouco mais aqui, aqui ele demorou para resolver algum problema. Então notem que tudo já foi calculado. E depois aqui, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso vir aqui, ó, e fazer a função de soma. E somar, que eu vou saber o total de horas aqui, ó, de todo esse meu bloco aqui. Ó. Então, quando eu efetuar a soma, ele vai somar para mim. Só que tem um detalhe na soma, a formatação da soma, ó, 10, 20, tá vendo? Tem muito mais horas do que tem aqui, ó. O que acontece nesse caso? Qual que é o pulo do gato nessa soma aqui, ó? Quando eu peguei todas essas células aqui, ó, e somei aqui, ó, obtive o resultado final aqui, ó, somei. E por que apenas mostrou 18? Devido à formatação que o Excel deixa como padrão. E o que você faz? Você tem a tecla de atalho, Ctrl mais número 1, coloca aqui em cima e faz assim, Ctrl número 1. Ele vai abrir a parte de formatação. Olha lá, abriu formatação. E notem, na formatação você tem aqui, ó, na categoria de números, você pode formatar a célula personalizada. E o que você pode fazer personalizada? N coisas, mas você pode vir também, ó, e formatar em hora. E vem aqui, ó, buscando aqui, ó, faz o scroll aqui, ó, você tem vários formatos de horas. Notem que tem um formato que ele mostra com um número um pouco maior aqui, ó, 37. Por que disso? Ó? Eu vou aplicar, ó. Porque ele fez uma formatação para fazer o indicativo das horas quando ela ultrapassa o horário de 24. Olhem lá, 42 horas, ponto 30 minutos na somatória de tudo isso. Então, se eu dar, de novo lá, Ctrl número 1, conforme o atalho que eu ensinei para vocês agora. Notem que ele colocou essa opção. E como é que ele formata isso mostrando em personalizado? Depois que você aplicou e clicar em personalizado, olhem como ele formata. Ó, ele coloca aqui, ó, um H. Então, se eu vir aqui, ó, vou apagar aqui, ó, apaguei. Então, se você colocar no formato personalizado H ou HH, o H entre conchetes, o que ele faz? Ele verifica todo o formato de horas que passou de 24. Então você pode, vou fazer de novo a soma aqui, ó, igual soma, selecionei os campos que eu quero, deu OK. Então o que eu faço? Ó, Ctrl número 1 para formatar em cima da célula. De novo. Posso vir direto em personalizado. E como que eu personalizo aqui? Ó, conchetes, HH, conchetes, que é hora e minutos. Dou um OK. Ele já faz a formatação para olhar acima de 24 horas. Então ele já fez a somatória para mim, ele já fez mostrando o cálculo. Então notem como é simples. O único detalhe aqui, ó, que você pode ter um erro, vamos supor que em cima dessas horas essa pessoa ganhe R$15. Então eu tenho aqui um valor de R$15 por hora. Então nesses R$15 por hora, vou até formatar aqui para vocês olharem como se fosse uma moeda aqui, ó. Aí, para eu somar um com o outro, pode ter um problema. O que você faz para converter isso em número inteiro, para ficar fechado em número inteiro? Ó? Você vem aqui, ó, pega a hora e multiplica por 24. Agora, olhando isso, ó, você já tem uma outra formatação aqui. Ó. Então, notem que, olhando para esse horário, é óbvio né, que nesse caso ele tá cheio. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Esse multiplicado por 24. Então, quantas horas eu tenho aqui? Ó? 4 horas aqui. Ó. Aqui, deixa eu tirar a formatação aqui. Ó. Deixa eu colocar em número, né? Ó, em número. Olhem lá. Ó. 10 horas e 17. Vamos fazer aqui, ó. Esse aqui vezes 24. Vamos agora formatar aqui, ó. Ctrl 1.
Só que agora eu ponho para número, né, não para horas, ó, 42 horas e 50. Então notem que ele já fez para você. Então quando você multiplica, o único cuidado que você precisa ter é, ao multiplicar a hora, olhe lá, Ctrl número 1, olhe a formatação, se agora a formatação tem que ser número, né? Ou põe número aqui no caso, ó, com 2 casas decimais, e não pode estar em hora. Aí ele já vai mostrar. Então, notem que aqui tem 10 horas e vírgula 17, então ele já verificou e já fez o cálculo aqui, e aqui 42. Agora você pode pegar, ó, o valor em reais multiplicado pelo número inteiro de horas, ó, aí você vai ter o quanto exato você está pagando para a pessoa. Então, notaram que interessante? Que ao você pegar e multiplicar uma hora, ou um total de horas, por vezes 24, ele já faz a conversão para números inteiros, das 24 horas, que é o que ele já checa, o que ele já monta aqui para nós. Aí você já tem um número certinho, lembrando, né? Até para vocês recapitularem aqui, ó, este vezes 24, o que acontece? Ele aplica, ó, formatando em horas os números. O que você precisa fazer? Ó? Clicou em cima, Ctrl 1 para entrar na formatação de novo e muda para número. Mudou para número? Pronto, já obteve um número inteiro referente às horas. Aí você pode calcular também. Beleza? Então notaram que é muito fácil calcular horas, né? Checar, sempre lembrando que você pode calcular olhando do menor para o maior, né? Lembram do menor? Pega o menor número, a saída, né? Que na verdade fica a maior saída com a menor, porque é o começo, menos um ao outro, você vai ter o total de horas daquele trecho. E a mesma coisa para o segundo trecho. Pega sempre a saída maior, né? Que é o maior deles, com o menor deles, ele vai te mostrar a quantidade de horas. E caso você queira numa única fórmula, como eu fiz aqui, ó, façam com os parentes, separando os dois blocos da primeira entrada, da segunda entrada, sempre pegando a maior entrada, né, que na verdade é o horário maior que ele tem, que é a saída dele, com a entrada inicial. Esse menos esse, e depois esse menos esse. Os dois resultados somando, você vai obter o total de horas daquela linha, ou daquela batida de ponto, do que seja, né, daquele controle de horas que você está efetuando. E o mais interessante, como é fórmula, é dinâmico, né? Colocou aqui o horário, ele já vai calcular, já vai mudar tudo para nós aqui, calculando tudo, se for valor e assim por diante. Beleza? Eu espero que esse trechinho de aula, esse pedacinho de aula aí, ajude vocês também que estão acompanhando aqui no canal. Beleza? E espero ter ajudado a minha cunhada também aí com essa dica de como calcular horas, como trabalhar com horas e até mesmo transformando horas em números inteiros. Beleza? Fiquem seguros aí, um abraço!